de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e fantasia, chamado Encontro Marcado. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com a visão pitoresca de uma mansão à noite, onde um homem é mostrado dormindo em sua cama. Ele é William Parrish, um multimilionário que tem dirigido um império de sucesso nos últimos 40 anos em Nova York. Ele acorda de repente segurando seu braço com dor e caminha para o banheiro quando ouve uma voz dizendo sim, mas ele ignora a voz e caminha de volta para a cama. Quando ele tenta adormecer novamente, ele ouve a mesma voz que diz sim. Então vemos Allison, a bela filha mais velha de Bill, organizando uma festa de aniversário para o seu pai em sua mansão. Allison compartilha suas grandes ideias para a celebração dos 65 anos de Bill, e ele aproveita a oportunidade para expressar o seu desgosto pelas festas, quando Susan, a sua filha mais nova, entra. Em seguida, chega Drew de helicóptero, que é também o interesse amoroso da sua filha mais nova. Drew cumprimenta Susan, e Drew e Bill logo começam a falar de negócios. É quando Bill fala sobre a voz que ouviu ontem à noite. Todos ficam bastante preocupados com ele. Bill então é saudado por Quincy, que é o marido de Allison, e também o sócio comercial de Bill. Em seguida, Bill e os outros embarcam em um helicóptero, onde continuam suas conversas de negócios. Andrew leva isso como um sinal para que eles aceitem o acordo de fusão que eles vão discutir como uma parceria com outro grande magnata dos negócios. Durante a viagem, Bill pergunta a Susan se ela ama Drew, e ela fica surpresa com a pergunta. Então ela responde dizendo que não é algo comparável ao relacionamento do seu pai com a sua mãe. Ele pergunta novamente se ela quer se casar com Drew, mas ela hesita. Bill aprova Drew como parceiro de negócios, mas ele quer ter certeza do que Susan sente por ele, pois não enxerga nenhuma paixão nessa relação. Por isso, ele a aconselha a continuar aberta a possibilidades para o amor. Ele quer que Susan pense com o coração e se apaixone loucamente por alguém. Susan concorda com o pedido do seu pai, e quando eles chegam à cidade, os homens se dirigem ao seu escritório. Susan vai a um café e atrás dela, um homem é visto falando alto em um telefone público próximo. Ele está encorajando alguém a perseguir os seus sonhos e não desistir. Susan fica intrigada por este homem e acha bonito o seu apoio. O homem então se senta no bar e pede desculpas a Susan por estar falando em voz alta ao telefone, esclarecendo que ele estava falando com a sua irmãzinha, que acabou de terminar com o namorado dela, pois ele a traiu. Ele admite que os homens não prestam, mas acrescenta que ele é um homem de uma só mulher. Ele diz que nunca hesitaria em mudar a sua carreira pela mulher dos seus sonhos. A química e a atração dos dois é muito iminente nesse momento. Ele até brinca que Susan pode ser a única para ele após o encontro dos dois. Depois ele prevê que Susan seja médica e ela concorda e ri, já que aquela cafeteria normalmente está repleta de médicos. Enquanto isso, Bill de repente sente uma dor apunhalante em seu peito. A voz recorrente lhe diz sim novamente e ele fica confuso. Quando Bill responde que não fez uma pergunta, a voz o provoca dizendo que ele tinha uma pergunta antes e simplesmente obteve uma resposta a ela. De volta à cafeteria, Susan e o jovem desfrutam da presença um do outro. O homem afirma que ele está apenas fazendo trabalho simples no momento, mas pretende conseguir um trabalho melhor quando ele começar uma família. Ele afirma que vai desistir de tudo para encontrar a mulher certa, mas Susan observa que vai ser difícil encontrá-la. Então ele responde que um raio pode cair, capturando a curiosidade dela. Mas logo os dois se separam sem saber o nome um do outro e se afastam. Ambos se viram um para o outro em momentos diferentes, mas eles continuam andando sem dizer uma palavra. Quando o homem se vira novamente para Susan para vê-la partir, ele acaba sendo atropelado por um carro e morre no local. No jantar, Allison discute os planos para a festa, mas Bill continua desinteressado. A mesma voz de antes diz a Bill que ele está na porta da frente. Então, Bill pede a Lillian, a sua empregada, para verificar se tem alguém lá fora. Quando Lillian retorna, ela diz a Bill que ele tem uma visita, e Bill vai lentamente até a biblioteca para encontrar a pessoa misteriosa. Quando ele vai ao encontro da visita, a mesma voz continua em sua cabeça. Ele vê uma figura estranha atrás de uma estante e pergunta quem é. Então a voz explica que está por perto há uma eternidade, mas quer dar uma olhada ao redor antes de levá-lo. Um jovem finalmente se revela na frente de Bill e ele finalmente percebe que o jovem é a personificação da morte.
Mas a morte quer uma folga da sua responsabilidade eterna de levar as almas dos mortos. Então ele escolhe William para ser o seu guia e faz um acordo com Bill que enquanto ele lhe mostrar o mundo dos mortais, Bill poderá viver um pouco mais. Duvidando temporariamente da sua própria sanidade, ele finalmente concorda. Então Lillian interrompe a conversa e a morte se convida para o jantar. Bill se recusa a deixá-lo sentar na mesa com a sua família, mas a morte enfatiza que ele não pode recusar. Então os dois se juntam aos outros no jantar e quando questionado, Bill afirma que a morte é um velho amigo. Bill decide apresentá-lo como Joey Black e a família fica intrigada com a súbita aparição de um velho amigo que eles nunca conheceram. Joey é apresentado à família de William em um jantar em sua casa, quando Susan chega alguns minutos atrasado. Ela reconhece imediatamente o jovem que encontrou mais cedo naquele dia, mas o jovem, como Morty, não está familiarizado com as práticas dos homens mortais e não sabe como se portar. Ele age desajeitadamente perto dela, e ela fica confusa e perturbada com o seu comportamento súbito e estranho, muito diferente das suas ações no início daquele dia. Quando Bill pergunta a Morty sobre o seu encontro com Susan, ele explica que ele estava lá para levar o corpo de um jovem para o mundo dos mortos. Drew pergunta onde Joey vai ficar, e ele responde que vai ficar na casa de Bill, o que Bill não recusa. Então Bill mostra a ele um quarto de hóspedes onde Joey ficará, e o deixa descansar. Joey vagueia e acaba na cozinha. Ele se apresenta aos funcionários e fica curioso sobre a manteiga de amendoim. Ele adora o sabor da manteiga de amendoim e a come alegremente enquanto perambula até a piscina coberta, onde Susan está nadando. Susan fica admirada com a amizade entre Joey e seu pai, pois ele convidou Joey para jantar e lhe ofereceu um lugar para ficar na sua casa. Joey pergunta a ela se ela realmente ama Drew, mas ela responde que não é da conta dele. Então, Joey pede desculpas e admite que não está acostumado com as pessoas, pois os seus deveres o tornaram muito solitário. Na manhã seguinte, Bill vai para o quarto de Joey e ele admite que está feliz por estar entre os seres humanos. Eles vão à reunião e Joey insiste que Bill lhe permita acompanhá-lo a todos os lugares que ele for. Joey e Bill entram em uma reunião de diretoria, onde uma fusão foi proposta à diretoria da empresa de Bill, e Drew apoia ativamente a transação, mas Bill, como presidente, rejeita a proposta. Drew é muito antagônico em relação a este repentino e novo velho amigo de Bill, e é desrespeitoso e mal educado com ele. Após a reunião, Joey visita a Susan no hospital, onde ele conhece uma mulher idosa, e ela desconfia imediatamente dele e o reconhece como um espírito. Ela pensa que ela vai morrer, mas a morte lhe assegura que ainda não é a sua hora. Ela implora que ele tire a sua dor, mas a morte se recusa a dizer que esse é o trabalho dele. Ao invés disso, ele lhe mostra uma bela memória para aliviar a sua dor, e ela vai embora satisfeita. Susan fica encantada de ver tanta gentileza nele e se aproxima. Então ele volta para Bill, que conta que depois que a sua esposa faleceu, ele sempre se sentiu vazio. Ele descreve a primeira vez que viu a sua esposa como se fosse ontem, e Joey ouve com entusiasmo. Logo depois, Drew entra. Ele tenta convencer Bill a concordar com a fusão, mas ele não quer que ninguém use a sua empresa apenas para o dinheiro e não para o seu propósito original. No jantar, Quincy concorda com a política de Bill sobre a fusão e quer apresentar as suas próprias ideias. Bill concorda e diz que depende de Joey, mas Drew interpreta de forma errada e tenta usar isso ao seu favor. Finalmente, Bill apresenta um brinde à sua família e reflete sobre quando suas filhas eram duas garotinhas que amavam muito seu pai. Bill fica emocionado e continua dizendo o que lhe vem à mente, a fim de mostrar o seu apreço pelas suas filhas, que percorreram um longo caminho. Alison lhe diz que ele pode se sentar porque está ficando confuso no meio do discurso. Ele quer desesperadamente passar o pouco tempo que tem com a sua família. Ele está com o coração partido, pois não pode dizer nada sobre a morte que paira ao seu redor. Mas ele se levanta novamente e se oferece para voltar e jantar com a sua família. À medida que o jantar é servido, Joey recusa educadamente a comida oferecida e pede um pouco de manteiga de amendoim. Ele pede apenas a manteiga e prefere que ela não seja passada em mais nada. Susan e Joey compartilham as suas opiniões sobre a sua comida favorita, mas Drew não gosta nada disso. Joey pergunta a Susan sobre a paciente jamaicana que ele conheceu, e Susan lhe diz que as coisas não estão bem e que eles já tentaram de tudo. Joey oferece a sua simpatia e diz que a mulher está muito agradecida pelos cuidados de Susan. Drew está bem chateado ao ver a conversa deles fluindo com tanta facilidade. Susan diz a todos que Joey passou no hospital e todos ficam surpresos. O ciúme de Drew não conhece limites, mas ele se torna condescendente com Joey. Drew sai imediatamente quando o jantar está pronto, e Bill pergunta a Joey por que ele visitou Susan no hospital. Joey explica que não sabe realmente a resposta, e Bill pergunta sobre a proximidade de Joey com a sua filha.
Por outro lado, Susan tenta falar com Drew que é rude com ela. Susan pede desculpas por ter se aproximado de Joey, mas ela não se arrepende disso. Drew fica furioso e vai embora. Susan pergunta a Joey por que ele se aproximou do seu pai, mas Joey não tem uma resposta para isso. Susan acusa Joey de ser casado, mas ele nega. Ele diz que não tem uma esposa, então Susan pergunta se ele é gay. Joey sorri e nega isso também. Então Susan pergunta por que um homem tão bonito, inteligente e poderoso está tão só nesse mundo. Depois que Joe não responde, Susan compreende a sua situação e concorda em deixar a vida de Joey um mistério. Em seguida, Joey se afasta para descansar em seu quarto, enquanto Susan caminha até seu pai. Bill pergunta a Susan de onde vem o seu interesse por Joey, e Susan simplesmente responde que a natureza dele é extremamente marcante e ela se sente atraída por isso. Bill diz a Susan que seria melhor se ela parasse de olhar para Joey desta maneira e se concentrasse em Drew. Susan fica desanimada com isso e pergunta o que causou a sua mudança de opinião, mas Bill simplesmente a ignora. No dia seguinte, Drew tenta manipular toda a diretoria da Parrish Communications para ir contra Bill e concordar com o acordo de fusão. Ele pede a todos que se juntem a ele, já que Bonteco estava muito empenhado em assumir a Parrish Communications. Drew percebeu o estranho comportamento de Bill e está usando as informações que lhe foram dadas por Quincy. Drew chega a culpar Joey pelo comportamento de Bill, mas alguns membros lhe dizem que ele está indo longe demais. Drew não se importa e continua usando o conselho contra Bill. No jantar, novamente naquele dia, Allison traz alguns bolos para Bill provar para a festa, mas ele está muito distraído do fato de que ele pode nem estar vivo até lá. Sua mudança de comportamento ofende Allison e ele pede desculpas. Ela perde a calma na frente de todos e ele dá o seu melhor para consolá-la. Depois do jantar, Susan e Joey vagueiam pela biblioteca do pai dela. Eles flertam um com o outro e aos poucos se apaixonam. Eles se beijam sob a luz e Joey fica confuso no início, mas logo se apodera dos seus sentimentos. Seus joelhos se dobram e o seu coração bate mais forte enquanto ele experimenta esse amor. Ele adora o sabor dos seus lábios e da sua língua, mas logo em seguida, Bill entra e Susan sai imediatamente. Bill convida Joey para uma noite lá fora com Allison e Quincy, mas ele se retira cordialmente. Na manhã seguinte, no escritório, Bill fica surpreso ao ver uma reunião de diretoria da qual ele não foi informado. Drew tenta falar sobre a fusão novamente, mas Bill diz veementemente que não e não quer fazer parte dela. Bill está desapontado com a diretoria por fazer negócios pelas suas costas com um homem que só quer lucro e dinheiro. Drew pergunta ainda mais sobre Joey, que está ao seu lado. Ele acusa Bill de ouvir e ser influenciado por Joey em grandes propostas comerciais. Drew pede que Bill se aposente em seu aniversário de 65 anos. Ele também persuade a diretoria a aprovar a fusão a qual Bill havia decidido se opor. Apenas 2 membros da diretoria votam não à aposentadoria de Bill, e um deles é Quincy. Ele está devastado pelo que aconteceu com Bill, pois todos os membros da diretoria, exceto um outro, votaram contra ele. Quincy diz a Drew que o que ele fez é moralmente errado, mas Drew simplesmente não se importa. Em vez disso, ele zomba de Quincy por não ser homem o suficiente e sempre apoiar Bill. E Quincy fica devastado ao ver quem é Drew realmente. Em outra cena, Susan e Joey se encontram novamente na piscina. Eles se beijam novamente, pois não conseguem resistir um ao outro. Susan fica cansada da sua relação com Drew, começando a vê-lo como ele realmente é, e fica um pouco enfeitiçada pelo difuso e sedutor Joey Black. Eles têm momentos românticos e ela diz a Joey que o ama. Joey gosta das experiências da carne, dos sentimentos e desejos humanos, e também está apaixonado por ela. Logo começa o romance deles, e isto complica as coisas, pois Bill não quer que a morte se envolva com a sua filha. Ele diz que o acordo deles não incluía isto. Bill pergunta a Joey o que ele realmente quer, e Joey adverte Bill para ter cuidado, mas Bill perde a calma já que Susan agora está apaixonada por Joey. Ele sai e vai para o hospital da Susan com um buquê de flores, mas para o seu desânimo, ele descobre que ela ainda não chegou. Em casa, Susan pergunta a Bill sobre o paradeiro de Joey, e Bill lhe diz que não sabe. Ele pergunta a Susan por que ela quer ficar com ele, e ela responde dizendo todas as coisas que ele disse sobre ela, sobre estar delirantemente feliz e ser obcecada com uma pessoa, que é o que ela sente por Joey. Bill fica irritado com a sua resposta e decide ir embora, mas Susan não entende a sua reação. Ela confessa que está de cabeça erguida em seu amor por Joey, mas Bill diz a Susan que Joey está partindo logo e que ela deve ser muito cuidadosa com
ele. Depois ele grita com ela e diz que Joey não está fazendo nada de bom. Enquanto isso, Joey se encontra com a mesma velha senhora que conheceu antes. Ela está feliz por ele estar lá para levá-la, mas ele afirma que só está lá para ver Susan. Ele admite que está apaixonado por Susan e ela o ama de volta, mas a mulher não está satisfeita porque Susan não conhece o verdadeiro Joey. A senhora diz que não quer outras flores além das que estão em seu caixão, e Joey fica confuso, vendo como Bill e a senhora são opostos. Então a senhora lhe deseja felicidades e lhe diz que compreende que ele está sozinho, como todos nós. Joey pergunta à senhora uma última vez se ela quer ir, e ela diz que sim. Ela sente o doce beijo da morte por perto e se entrega. Joey se sente mal, mas entende o que ela quer e leva sua alma. De volta para casa, Joe diz a Bill que está na hora de ir, e Bill afirma que está pronto. Joe diz a ele que eles vão embora logo depois da festa. O aniversário de Bill em sua grande propriedade é um evento maravilhoso e perfeito. Lá ele encontra Quincy e eles conversam sobre o amor. Quincy diz a Joey que Allison o ama pelo que ele é, mas depois Quincy admite bêbado que contou segredos a Drill e também confessa todos os planos dele. Joe diz a Quincy para contar tudo isso ao próprio Bill e Quincy concorda. Bill anda por aí e olha para Allison trabalhando duro para que a festa seja um sucesso. Ele tenta pedir desculpas a ela por não ser o pai que ele foi para Susan e ela o perdoa por isso, embora seja evidente que lhe dói o coração. Ela lhe deseja um feliz aniversário, mas no fundo Bill sabe o que está por vir e isso é inevitável. Na festa, Susan encontra Joey e lhe diz que sabe que ele está partindo. Joey confessa que ele não quer deixá-la, mas precisa ir. Ambos se emocionam e se abraçam com força. Quincy confessa tudo a Bill e ele o perdoa. Bill diz a Quincy que quer ver Drill e falar com ele. Joey diz a Bill que ele vai levar Susan com ele esta noite, e Bill fica furioso, dizendo que não era esse o acordo, mas Joey não se importa. Bill faz uma última tentativa de demonstrar a Joey o significado do verdadeiro amor e tudo o que ele engloba, especialmente honestidade e sacrifício. Bill diz a Joey que Susan não está apaixonada pela morte, mas pelo corpo do homem que a morte capturou. Joey é inflexível para ficar com Susan, então Bill aconselha ele a contar tudo a ela e deixar o destino decidir o que acontecerá em seguida. Então Joey caminha até Susan, que está muito apaixonada por ele, mas ela descreve como o homem que ela conheceu pela primeira vez no café e cita as suas palavras de lá. Susan aconselha Joey a levá-la com ele e até promete que esperaria até ele voltar. Joey chega a entender que o seu amor por Susan significa que ele tem que sacrificar o seu desejo de levá-la com ele e permitir que ela viva a sua vida, e ele abandona os seus planos de levá-la. Joey confessa que a ama e sempre a amará. Eles se abraçam com força e ele vai embora. Susan fica devastada ao ver o amor da sua vida se afastando. Então Joey diz a Bill que não levará mais Susan com ele e que serão apenas eles dois. Nesse momento, Quincy traz Drill para forçá-lo a conversar com Bill. Lá, Joey toma a palavra e concorda em revelar a sua identidade secreta, mas Bill pede a ele que não faça isso. Joey alega ser um agente da Receita Federal, fazendo uma investigação disfarçada sobre Bill. Joey, como agente da Receita, usa o seu conhecimento das ações de Drill e o intimida a se demitir da empresa e do conselho e a deixar Susan. Depois ele ajuda a fazer com que Bill seja reintegrado como presidente do conselho da administração. Bill dedica suas horas restantes de vida na festa às suas filhas Allison e Susan. Joey olha para Susan de vez em quando e fica totalmente desolado sabendo que ela nunca será dele. Susan também está realmente chateada porque o único homem que ela já amou está indo embora. Os dois anseiam um pelo outro e ainda assim não podem ficar juntos. Joey finalmente deseja a Bill um feliz aniversário e juntos eles olham para os fogos de artifício por um tempo antes de deixarem o mundo dos vivos. Eles expressam a sua gratidão um com o outro por tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Um espetáculo de fogos de artifício marca o fim da festa e Joey acompanha Bill até a beira do jardim e Susan o segue. Joey leva Bill pela ponte e os dois desaparecem. Susan os vê indo embora e corre para a ponte. Então ela fica surpresa quando Joey reaparece e caminha de volta pela ponte. A morte saiu com Bill e Joey agora é o jovem que Susan encontrou na cafeteria no início do filme. O jovem, inconsciente dos acontecimentos desde o momento da sua morte até o seu retorno, conversa com Susan. Após alguns momentos, Susan subitamente percebe que Joey não é a pessoa por quem ela se apaixonou. Com tristeza, ela percebe que Joey partiu e agora está conversando com o jovem que ela conheceu no café. Ela olha para o local onde ela viu a morte e Bill pela última vez e, chorando, ela diz a Joey: "Gostaria que você pudesse ter conhecido o meu pai." E depois ela pergunta: "O que faremos agora?" E ele responde: "Vamos descobrir." Então ela acena com a cabeça e concorda. E os dois dão as mãos e voltam juntos para a vida. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.